Eu quero agora aduzi-los à palavra de Deus. Se você tem Bíblia, tome em mãos e abra, por favor, no Salmo 19. Hoje nós iremos discorrer acerca de um outro atributo da Bíblia, que é a sua suficiência. E para nós termos uma compreensão mais abrangente, nós iremos fazer uma exposição do texto sagrado à medida que a gente for trabalhando esse tema. Então, considero o Salmo 19, versos 7 a 10, um texto aí oportuno para nós entendermos um pouco acerca da suficiência da palavra escrita de Deus. Você localizou por aí? Salmo 19. Vou esperar você localizar para a gente poder ler juntos e iniciarmos aqui o nosso estudo acerca desse tema, a suficiência da Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, é suficiente. Uma pergunta que nós precisamos já levantar é o seguinte: o que significa a Bíblia ser suficiente? Não é verdade? Eu vou ler o texto com você, na sequência eu farei aqui alguns apontamentos e nós iremos fazer a explicação e a aplicação do texto sagrado. Salmo 19, nós iremos ler do 7 ao 10, embora nós poderíamos ler, obviamente, o Salmo inteiro, mas para nós remirmos o tempo, iremos focar aí nos versos 7 a 10, tá bom? Me acompanhe, por favor. Assim está escrito, Salmo 19, a partir do verso 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Então, o que significa a Bíblia ser suficiente? Muitas pessoas questionam essa afirmação. Alguns dizem o seguinte: como assim a Bíblia é suficiente? Alguns chegam a insinuar dizendo: não, a Bíblia não é suficiente, não. A Bíblia não trata de mecânica, a Bíblia não trata aí de bolsa de valores. Como é que a Bíblia pode ser suficiente para a minha vida? Eu quero explicar, então, o que significa isso. O que significa o atributo da suficiência da Escritura. Quando nós tratamos acerca da suficiência da Bíblia, nós não estamos insinuando que a Bíblia ela trata de forma exaustiva e que ela trata de todos os assuntos da vida humana. Não é isso que é apresentado e afirmado na doutrina da suficiência das Escrituras. A suficiência da Escritura é uma expressão que indica que tudo que Deus ele quis que soubéssemos acerca dele e acerca da sua salvação, de como agradá-lo, inclusive, está na Bíblia Sagrada. A questão da suficiência da Bíblia não significa que ela é exaustiva em todos os assuntos da vida humana. Porém, diz respeito ao fato de que ela é suficiente na sua abrangência. Ou, em outras palavras, tudo que nós precisamos saber acerca de Deus, da salvação e como nós devemos viver, nós encontramos na palavra de Deus. De modo que a Sagrada Escritura, ela abrange, ela abarca todas as áreas da vida humana. Tudo em nossas vidas é contemplado pela palavra de Deus. E aqui, uma observação importante. A suficiência da Bíblia, ela nos ajuda a refletir que a palavra de Deus, ela nos ensina não somente por meio de declarações específicas, algumas assertivas claras e diretas, mas a Bíblia também ensina por meio de princípios. Ela nos ensina através de vários princípios, inclusive, quando nós levantamos essa questão da suficiência, nós podemos perceber como a Bíblia, de fato, ela abrange todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, você vai fazer uma escolha, tomar uma decisão, você pode fazer a seguinte pergunta: mas a Bíblia não fala nada claramente, eu preciso viajar amanhã. E a Bíblia não vai falar exatamente se você tem que viajar amanhã ou não. Porém, a Bíblia nos oferece princípios abrangentes para nortear as nossas decisões. Aí você pode levantar perguntas como, por exemplo, o que eu vou fazer nessa viagem vai glorificar a Deus? Porque a Bíblia diz, em 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Olha só aí, um princípio norteador. Essa viagem que eu farei vai glorificar a Deus? O que eu vou fazer lá? Aí você levanta uma segunda questão. Essa viagem que eu vou fazer está em harmonia com a minha família? Ou eu estou querendo fazer uma viagem à parte da minha família, para curtir a parte da minha família, em detrimento da minha família?
A família é uma bênção. Abaixo de Deus, o casamento é prioridade para quem é casado, abarcando também a família. Então, nota como é que os princípios da Escritura vai nos orientando. Se você quer fazer uma viagem, por que você vai só? Você levanta essas perguntas e percebe que a Bíblia ela tem muito a nos ensinar, de modo que ela nos guia, não somente de forma direta e um ensinamento claro que deve ser feito ou que não deve ser feito, mas também por meio dos seus princípios. E aqui lembramos da conhecida passagem do Salmo de número 119, verso 105. Você se recorda dessa passagem? O salmista ele faz uma afirmação maravilhosa diante de Deus. No Salmo de número 119, verso 105, ele disse para o Senhor: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Naquela época não havia energia elétrica e o viajante, ele quando precisava viajar durante a noite, ele fazia uso aí de uma lamparina. E a lamparina naquela época, ela tinha condição apenas de iluminar cada passo que o viajante dava, o caminhante, o viajante. Então, quando o salmista diz que lâmpada para meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho, ele está dizendo o seguinte, que ele vivia, cada passo que ele dava, era a luz da palavra de Deus. Assim como a lamparina, ela tinha condição de clarear cada passo do viajante, assim a Escritura. Note como esse texto ele indica a suficiência da Bíblia. A vida do cristão, a vida da igreja, deve ser conduzida pela palavra de Deus. Cada passo que dermos deve ser a luz da palavra de Deus. Por isso, nós podemos agora fazer uma análise aqui desse texto do Salmo de número 19. O Salmo 19 ele vai retratar a revelação de Deus. E se você perceber, você pode notar aí que dos versos 1 ao 6, o enfoque está na revelação geral de Deus na criação. Ele começa a tratar de Deus se revelando na criação. Faz parte da revelação geral. Porém, dos versos de número 7 a 10, o salmista e rei Davi, ele vai se atentar agora para a revelação especial. A revelação especial nas Escrituras que é capaz de levar o homem à vida eterna. E é sobre essa revelação especial que nós veremos hoje, que vai destacar aí a suficiência da Escritura. Dos versos 7 a 10, o salmista e rei Davi ele passa do mundo de Deus, contemplado nos versos 1 a 6, para a palavra de Deus. Ele tira os olhos da criação e foca na palavra escrita. Ele passa da revelação de Deus na criação para a revelação de Deus nas Escrituras. Mas para entendermos essa revelação especial de Deus no Salmo 19, versos 7 ao 10, nós precisamos entender que a estrutura da passagem nos oferece aqui algumas coisas dignas de atenção. Nós vamos perceber que o salmista e rei Davi, ele usa aqui, nesse salmo, 6 títulos para se referir às Escrituras. Mas antes disso, você vai perceber que ele destaca aí que o nome divino aparece aí nesse texto por 6 vezes na passagem. Olha que interessante, o nome divino 6 vezes. Ele usa aí 6 títulos para se referir às Escrituras. Nós vamos perceber também 6 características das Escrituras e, por fim, 6 benefícios que as Escrituras oferecem. Então, o número 6 está bem destacado aí. Então, essa foi a forma que o Salmo ele foi organizado, especialmente essa parte aí do 6 ao 9 e também com a conclusão que ele faz no verso de número 10. Então, o que a gente vai fazer? Nós não iremos aqui fazer uma abordagem analítica do Salmo, nós iremos fazer uma abordagem que diz respeito ao assunto, ou seja, nós iremos trabalhar por tópico. Então, em primeiro lugar, observe que Davi ele reconhece aqui o nome divino por 6 vezes. Você pode prestar atenção aí, olha o verso 7. A lei do Senhor. Aí na parte B do verso 7, o testemunho do Senhor. Verso 8, os preceitos do Senhor. Aí ele diz, o mandamento do Senhor. Verso 9, o temor do Senhor. E por fim ele diz, o juízo do Senhor. Por 6 vezes ele faz menção aí do nome divino. Esse nome divino, não sei se você está percebendo aí na sua Bíblia, está em caixa alta. Ou seja, todas as letras estão em maiúsculo, percebeu? Senhor, em caixa alta, percebeu? Quando aparece assim nas traduções da Bíblia, é uma referência ao nome divino de Deus, o nome pactual de Deus. Então não está Senhor aí com S maiúsculo e o resto minúsculo, não.
todas as letras em maiúsculo, indicando o nome pactual. Deus aqui está sendo retratado como Deus da aliança, um Deus que fez uma aliança com seu povo Israel. Então isso é muito importante. Quando a gente faz uma leitura aí, como nós fizemos rapidamente, percebemos que por 6 vezes Davi reconhece o nome divino, apresentando aí o Deus da aliança. Então essa foi a maneira que Deus ele se revelou a Israel, o seu povo da antiga aliança no Antigo Testamento. Então, em vez da palavra Deus, que a gente percebe do Moisés que aparece algumas vezes, que é usado na revelação geral, o salmista agora ele usa o nome pessoal, pactual de Deus, na sua revelação especial. Então esse nome aí, pessoal do nosso Deus, Yahvé, Javé, que é traduzido aí por Senhor em caixa alta, é uma palavra muito importante, de onde vem a nossa palavra Jeová. Tem a sua origem no verbo ser, e muito interessante isso, porque abrange todos os tempos do verbo, passado, presente e futuro. O nome divino aqui, portanto, significa, ele é o que era, o que há de ser. E quando ele se revela ao homem, o nome significa o seguinte: eu me manifestei, me manifesto e ainda me manifestarei. Então, caro ouvinte, aquele que fez uma aliança com o seu povo no Antigo Testamento, ele se revela aqui nesse salmo. É uma revelação dele, a revelação especial. Ele é o Deus da aliança. E todos aqueles que estão em Cristo, eles estão aliançados com o Senhor da palavra. E aqui precisamos mencionar o fato de que a palavra é do Senhor. Você percebeu isso? Olha aí o verso 7, a lei do Senhor. Aí depois o mandamento, o testemunho do Senhor. Então a palavra é de quem? É do Senhor, é do Deus da aliança. Então, esse texto nos lembra por 6 vezes, em 6 afirmações, que a fonte da revelação especial é Deus. Pertence a Ele e é dele. Então essa revelação é dada pelo Senhor. O apóstolo Paulo ele chegou a afirmar a Timóteo, em 2 Timóteo 3,16, toda escritura é inspirada por Deus. Então, isso nós já vimos aqui, a questão da inspiração da escritura, e esse texto aqui ele vem reforçando o que nós já vimos. A Bíblia, ela procede de Deus, ela trata de Deus. Então, o Antigo e o Novo Testamento foram inspirados por Deus, pelo Senhor da Aliança. E como eu mencionei em outro momento, é isso que diferencia a Bíblia de todos os outros livros. A Bíblia é a palavra do Senhor. Então, para nós que somos cristãos, é um privilégio muito grande, incomensurável, nós termos a palavra de Deus em mãos, inspirada por Ele. Então, nós cristãos temos acesso à revelação escrita de Deus. E é interessante notar que em muitos países, existem países que são intolerantes ao Evangelho. Os irmãos em Cristo não têm uma Bíblia completa para poder ler. Você sabia disso? Em alguns lugares, os irmãos revezam entre si partes da Bíblia. Um tem uma página, outro tem um pedaço, eles vão revezando. Agora imagine como eles iriam desejar ter uma Bíblia completa em mãos. Eles ficam revezando uma parte, outra. Então isso me leva a te fazer uma pergunta, você que é cristão. Quantos exemplares da Bíblia você tem em casa? Pense de forma séria nisso. Então, enquanto existem irmãos em alguns países que são intolerantes ao Evangelho que tem partes da Bíblia que queriam tanto ter uma Bíblia completa. E você tem quantas Bíblias em casa? Então você precisa pensar seriamente nisso, pois você tem contato direto com a revelação especial de Deus. Só que o salmista Davi ele vai agora apresentar, na sequência, 6 títulos para se referir à palavra de Deus. Ele usa aí sinônimos, que são expressões paralelas, para se referir às Escrituras. Eu quero aqui fazer a menção delas e depois a gente trabalhar uma por uma. Vamos lá? Você vai perceber no verso 7 que aparece aí 2 títulos para a Bíblia, para a Escritura. A lei do Senhor e no verso 7 ainda, o testemunho do Senhor. Se você for para o versículo seguinte, você vai acompanhar no verso 8, que aparecem os preceitos do Senhor e o mandamento do Senhor. Na sequência, verso 9, você tem o temor do Senhor e o juízo do Senhor. Essas expressões são títulos usados para se referir às Escrituras. Você sabia disso? É muito comum no livro dos Salmos essa alternância, esse uso alternado de expressões, de títulos para se referir à Bíblia Sagrada. Então, cada título se refere justamente à palavra do nosso Deus. É interessante que, embora cada nome ele acrescente algo a mais na Escritura, para a gente ter um entendimento mais amplo, juntos formam um quadro mais abrangente e amplo da palavra do Senhor. Mas vamos analisar aqui cada título. Vamos lá? O primeiro título aí é Lei do Senhor. Então, quando você lê
aí no verso 7, a lei do Senhor é um título que é usado para se referir à Escritura. Então observe bem, lei do Senhor aqui pode ser também trazido como Torá, né, que era lei. Então essa expressão lei é uma das palavras favoritas para se referir às Escrituras. Você sabia disso? Essa palavra lei, ela identifica as Escrituras como instrução divina, como orientação do Senhor, como ensinamento. Observe bem que quem ignora o ensinamento, a orientação bíblica, está rejeitando a instrução do próprio Deus. Observe como a Bíblia ela é descrita, e como a Escritura é descrita, como lei, como ensinamento, como instrução do Senhor. Então, quem rejeita a instrução, o ensino da palavra, está rejeitando o próprio Deus. E como eu disse em outro momento, em Provérbios 13:13, o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme ao mandamento será galardoado. Então isso aqui é muito importante. Então, uma pessoa que não gosta de ouvir as pregações, por exemplo, essa pessoa está demonstrando que não tem nenhum apreço pelo que Deus ensina. Escute bem, com muita atenção. Nós estamos vivendo uma época em que muitas pessoas não têm valorizado a Bíblia nem a pregação, não. Elas querem pregações já que fala com ela, não como é que eu tenho que viver, e ela não quer conhecer Deus na Escritura. Quando o pastor está pregando, expondo acerca de quem é Jesus Cristo, a salvação eterna, as pessoas não querem ouvir. Isso é preocupante, porque a Escritura é a lei do Senhor, é a instrução do Senhor, e quando você ignora ouvir a palavra de Deus, você está ignorando ouvir Deus falar contigo. Então observe bem, o povo de Deus, que é o povo da aliança, deve estar aberto, deve estar desejoso, receptível para ser ensinado por Deus através da sua palavra. Então, todo momento que nós lemos a Bíblia, que nós ouvimos uma pregação por parte do nosso pastor, dos nossos pastores, nós precisamos entender isso, é Deus me ensinando, Deus está me instruindo, Deus está me guiando. Eu não posso me fechar para a instrução do Senhor, para a lei do Senhor. Mas nota que no verso 7, na parte B, nós temos aí o segundo título, o testemunho do Senhor. Exatamente isso. Essa palavra de Deus como testemunho, ela se refere ao testemunho que Deus dá de si mesmo. É por isso que nós sempre falamos que a Bíblia é o testemunho que Deus dá de si mesmo. E é isso que nós lemos aí na parte B do verso 7. Então, o testemunho de Deus, o testemunho pessoal sobre quem Ele é, pelas Escrituras, deve ser observado pela igreja. Então, as Escrituras revelam quem Deus é, o que Ele possui e o que Ele faz. Então, a natureza, como já podemos observar nos versos 1 ao 6, é que Davi ele reconhece a revelação de Deus, né, na criação, indica e aponta para a existência do Senhor. Mas a revelação especial revela Deus de forma peculiar, de forma maravilhosa, revela de forma profunda a soberania de Deus, revela que Ele é eterno, que Ele não muda, que Ele é imutável, que Ele é onisciente, onipresente, onipotente, que Ele é amor, que Ele é misericordioso, perfeito, reto, puro, verdadeiro. O caráter de Deus é revelado por Ele mesmo, através da sua palavra escrita. Então note, quando as pessoas não querem ouvir a palavra, ainda mais quando o pastor está pregando acerca do Senhor Jesus Cristo, apresentando o caráter de Deus, tem pessoas que falam, mas o que tem isso a ver comigo? O que tem a ver com você? Observe, Davi está reconhecendo aqui o Deus da aliança, que está aliançado com o seu povo. Então, quando nós estamos ouvindo a palavra, nós estamos ouvindo o testemunho que Deus dá de si mesmo nas Escrituras, através da sua palavra escrita. Então, isso é muito importante, porque o caráter de Deus é revelado por Ele mesmo, através da sua palavra. Então, nós aprendemos aí acerca da beneficência, que Ele faz juízo, justiça na terra, porque dessas coisas Ele se agrada, como disse o Senhor por meio de Jeremias. E quem quiser se gloriar, o próprio Deus disse em Jeremias 9:24, glorie-se em conhecer a Deus, como Ele mesmo disse por meio do profeta. Então, nós temos que entender isso. Deus está se revelando na Escritura. Então, nós estamos tratando aqui da revelação especial de Deus. Deus dando testemunho de si mesmo. A palavra é o testemunho do Senhor. Terceiro, nós vemos aí no verso 8, na parte inicial, os preceitos do Senhor. Essa expressão é importante, porque os preceitos do Senhor significa, sabe o quê? Que as Escrituras, é colocada aqui, ela é descrita como uma coletânea de princípios divinos. Então, preceitos do Senhor expressa isso, uma coletânea de princípios divinos. Lembra que eu falei anteriormente que a Bíblia ela nos ensina de forma direta, mas também por meio dos princípios? Então, a Bíblia é os preceitos do Senhor, uma coletânea, um conjunto de princípios divinos.
Então é um conjunto divino de diretriz para a vida. A palavra de Deus, ela, como preceito, ela indica como ela é prática. Percebeu? Então, muitas pessoas ignoram a Bíblia. Não, só quero prática. Não, a Bíblia ela contém isso também. Ela é um livro essencialmente prático, mas não é uma praticidade desprovida da doutrina. Não. Uma coisa está relacionada à outra. A doutrina é mãe da ética, como alguém já disse. Então, a Bíblia é prática, porque ela também descreve os preceitos do Senhor. Então, a palavra de Deus como preceito indica isso, a sua praticidade. Ela, como sempre nós afirmamos aqui, ela é a nossa única regra infalível e suficiente de fé e de prática. Ela é prática, ela nos conduz a uma vida de piedade. Então, Deus nos ensina como viver em todas as áreas das nossas vidas através da sua palavra. Ela é suficiente. Então, nós temos sempre destacado aqui e podemos nos lembrar das palavras do Senhor Jesus em Mateus 22, versículo 29. Ele falou para os saduceus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. A palavra de Deus são preceitos. Então aqui nós observamos mais um título para a palavra. Nós temos ainda na sequência, no verso 8, na parte B, outro título: mandamento do Senhor. Percebeu aí? Então a palavra do Senhor como mandamento representa as Escrituras como ordem divina. Olha que interessante. E observe que não é ordem humana, é ordem divina. Isso aqui indica o caráter normativo, obrigatório da Bíblia. Então a Bíblia, quando nos ensina, não é assim algo opcional, facultativo. Não, a Bíblia ela tem, como eu mencionei em outro momento, ela traz o selo da inspiração divina, ela é autoritativa. Então ela é normativa, ela normatiza a nossa vida. A Bíblia, portanto, não é um livro de sugestões de Deus, é um livro normativo. Então ela contém ordens divinas que são inegociáveis. Você está percebendo? Então, caro ouvinte, especialmente você que está em Cristo Jesus, Deus espera que sejamos obedientes à sua palavra. Ela é mandamental. Agora observa aí, o verso de número 9. O temor do Senhor. Essa expressão é interessante, porque o temor do Senhor, nós vemos aí muitos trechos da Bíblia, muitas passagens, temor do Senhor como se referindo a uma reverência a Ele. Só que aqui, no verso 9, na parte inicial, o temor do Senhor é usado como um título para a Escritura. Olha que interessante. Então esse é um termo que de fato é incomum para se referir à palavra de Deus, mas é empregado para nos lembrar algo importante, que nós não podemos aprender a palavra de Deus sem demonstrar reverência ao Deus da palavra. Olha que interessante. Quanto mais nós nos aproximamos da palavra de Deus, mais nós aprendemos a tratar com reverência a sua palavra e o próprio Deus da palavra. Então isso porque, estimado ouvinte, a Bíblia é o manual para adoração. Então quanto mais você lê a Bíblia, você percebe como Deus ele quer ser adorado, como nós devemos adorá-lo. A Bíblia é o temor do Senhor. E uma vez que Deus se revela especialmente por ela, nós devemos temer a Deus. Não sei se você conhece o texto de Eclesiastes 12:13, que diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Você precisa lembrar o seguinte: a palavra é do Senhor. Então nós temos que ter reverência, temos que amar o Senhor, temos que honrá-lo. Então, além de vivermos em temor a Deus em todos os momentos, todas as vezes que nós formos ter contato com as Escrituras, seja lendo-a, seja também ouvindo a pregação, nós devemos ter humildade e total reverência. Tem pessoas que às vezes estão no culto, ouvindo a pregação e é conversas paralelas, uma pessoa que não tem respeito por Deus, uma pessoa que não tem reverência nenhuma. As pessoas não têm conhecido o Deus verdadeiro da Escritura. Então, se você é cristão e está me ouvindo, você precisa entender isso. Quando você está em um culto cristão, para oferecer a Deus um culto verdadeiro, você precisa entender o seguinte: você está ouvindo Deus falar com você. Deus falar com você. O culto, ele envolve aí uma dinâmica onde Deus fala e o seu povo responde. Nós temos que estar inclinados, todo ouvidos, como se diz, para a palavra de Deus. Temos que ter reverência, inclusive, em relação não somente a ouvir, mas também a ler a palavra. Existe um servo de Deus chamado George Miller. Ele leu a Bíblia 200 vezes. Olha que maravilha, né? Ele, 100 das quais, segundo a biografia aponta, ele leu, sabe como? De joelhos. Isso não significa que é uma regra, mas ilustra a reverência que ele tinha a Deus e a sua palavra. Por último, por causa do nosso tempo aqui, em relação ao título, olha aí o verso 9. Os juízos do Senhor. Então, essa expressão aqui é um título para se referir à palavra de Deus. Que interessante, não é verdade?
Então isso sugere o seguinte, que as escrituras como juízes de Deus mostram que elas são vereditos divinos. São decisões tomadas com autoridade. Então essa expressão apresenta Deus como juiz de toda a terra. Então quando você se depara com a escritura, você percebe isso. Deus se revelando e mostrando a sua autoridade soberana e suprema. Então Deus é o juiz de toda a terra. Então note como Deus se revela através dessa revelação especial. Então, a palavra de Deus, sendo assim, ela é determinativa. Elas são juízos do Senhor. Deus determina por ela o nosso presente e o nosso futuro, dependendo da maneira como nós respondemos a sua palavra. Então, segundo a Bíblia, quem crê será salvo. Olha como é que ela determina. Quem crê será salvo, mas quem não crê, a Bíblia também determina, será condenado. Então, após termos analisado o nome pessoal de Deus e os títulos da sua palavra, veremos agora, em terceiro lugar, as características da palavra. Olha que interessante. Nós vimos aí 6 títulos, né? E Davi também destaca aí 6 qualidades, 6 excelências da palavra de Deus. Eu vou fazer um resumo e depois a gente vai por parte. Ela é perfeita, ele descreve. Ela é fiel, reta, pura, limpa e verdadeira. Vamos lá. No verso 7, na parte inicial, ele diz assim, que a lei do Senhor é perfeita. Então, na palavra de Deus não há erro. Especialmente nos autógrafos, como eu já expliquei aqui em outro momento. Então não há equívoco, nem engano. Ela é perfeita em cada sentido. Agora, observação. Essa expressão significa que a palavra do Senhor é perfeita, não apenas como algo que é perfeito em relação ao que é imperfeito, mas também como algo que é perfeito em oposição a incompleto. Em outras palavras, a palavra de Deus é completa, abrangente, completamente suficiente. Olha aí uma característica da Escritura destacando a sua suficiência. Ela é completa. Então você pode se perguntar, aquilo que eu mencionei de forma introdutória, a palavra de Deus é suficiente para tudo na vida de um cristão? Com certeza sim. Ela é suficiente para tudo que diz respeito à nossa vida de piedade. Mas quando nós falamos de suficiência, nós precisamos lembrar aquilo que eu mencionei. Não significa que a Bíblia vai tratar de forma exaustiva de todos os assuntos, mas ela é suficiente na sua abrangência. Ela abrange todas as áreas das nossas vidas. Então aqui nós somos ensinados acerca da suficiência das Escrituras. Percebeu? Ela é suficiente. Em 2 Timóteo 3:16 e 17 nós temos a seguinte afirmação de Paulo. Toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para quê? Para ensinar. Você precisa ser ensinado, meu irmão, em Cristo. A Bíblia é suficiente. Para redarguir, a Bíblia é suficiente. Para corrigir, a Bíblia é suficiente. Para instruir em justiça, a Bíblia é suficiente também. Para que o homem de Deus seja perfeito, ou seja, maduro, a Bíblia é suficiente para dar maturidade. E perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, para um cristão ser operoso, para toda boa obra, ele precisa da Bíblia. E a Bíblia é suficiente e proveitosa. Segunda característica, o testemunho do Senhor é fiel. Está aí no verso 7 ainda. Então ele fala que a lei do Senhor é perfeita, mas na parte B ele diz o testemunho do Senhor é fiel. Então, em outras palavras, isso está indicando que a Bíblia é confiável, ela é digna de confiança. Então o que Deus fala, ele cumpre. Nenhuma de suas promessas cai por terra. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Quem põe a sua confiança na palavra de Deus jamais será confundido. Percebeu? A palavra de Deus é fiel. Nós podemos confiar totalmente nas Escrituras. Mas olha aí o verso 8, parte A. Os preceitos do Senhor são retos, são justos. Então, a palavra de Deus é justa. É justa quando revela a Deus na sua majestade, soberania, poder e também enfatizar a sua misericórdia e graça. Ela é justa quando narra a vida do servo de Deus sem omitir os seus fracassos, seus erros. Ela é imparcial. Lembra que eu falei sobre isso? Isso, caro ouvinte, é admirável. E mostra como a palavra de Deus é justa e imparcial. Agora ainda no verso 8, na parte B, diz o mandamento do Senhor é puro. Olha só que qualidade. A palavra do Senhor é pura, é santa, porque o seu autor é santo. No Salmo 12:4 está escrito assim: as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. No Salmo 119, verso 140, o salmista disse: a tua palavra é muito pura, ele falando para Deus. Por isso, o teu servo a ama. A palavra de Deus é pura. Então, observe que ele declara amar a palavra, o salmista disse. Por que ele disse que amava? Porque a palavra de Deus é muito pura. E sendo pura, ela purifica. Verso 9, parte A, ele diz aí, o temor do Senhor é limpo. Isso significa que ela é límpida. Ou seja, ela é clara. Há inclusive uma doutrina bíblica chamada de perspicuidade das Escrituras. Já ouviu a expressão?
É para mostrar que a Bíblia é essencialmente clara, embora a pontos difíceis de entender, ela é essencialmente, no que diz respeito à salvação, ela é clara. Vemos aí também no verso 9, parte seu juízo dos seus são verdadeiros, percebeu? Então a palavra de Deus é a verdade, nós já tratamos disso aqui. Ela é veraz, tratamos da veracidade da Bíblia. Ela de fato é verdadeira. O que ela ensina é verdadeiro sobre o casamento, sobre a família, sobre a salvação. Toda a palavra de Deus é verdadeira, ela é a verdade. Agora vamos aqui voltar para a questão dos efeitos da palavra. Vamos lá? Então nós vimos o nome pessoal de Deus, vimos os títulos da palavra de Deus, vimos as características da palavra de Deus, mas agora iremos analisar os efeitos, os resultados, os benefícios da palavra de Deus. Eu vou fazer um resumo. Ela restaura a alma, ela dá sabedoria aos simples, ela alegra o coração, ela ilumina os olhos, ela permanece para sempre, são justas juntamente. Vamos por parte. Terei que ser breve aqui por causa do horário, né, William? Mas vamos lá. Então, ela refrigera a alma. Então, isso aqui é muito interessante. Mostra que a Bíblia, ela restaura o homem. Lembra que o propósito da Bíblia, um dos propósitos é conduzir o homem à salvação? Então, quando é aplicado ao povo da aliança, significa colocar novamente em ordem. Quando o cristão está desajustado, a Bíblia restaura. Ela salva tanto o pecador, como ela restaura a vida, reordena os passos de um cristão, do povo de Deus. Então, para a conversão, para a transformação, é necessária a palavra. A Bíblia restaura. Mas diz mais no verso 7, parte B aí, que o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E aqui isso aqui é muito importante. Sabe por quê? Porque essa palavra simples, nesse verso, descreve uma porta aberta. Então, os crentes do Antigo Testamento, eles viam uma pessoa de mente aberta, simples, como tendo uma porta aberta no intelecto. Então, você alguma vez já disse ou ouviu alguém dizer, tem uma mente aberta? Um judeu do Antigo Testamento diria o seguinte, fecha essa mente. Então, ser simples era ser incapaz de manter qualquer coisa dentro ou fora da cabeça, da mente. Então era uma pessoa ingênua, um tolo, sem discernimento. Mas o texto diz o seguinte, o salmista diz, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então leva a pessoa inexperiente a ver a vida na perspectiva de Deus. A sabedoria nos dá a capacidade de fazer escolhas certas na vida. Então ela nos capacita a sermos hábeis em todos os aspectos da vida santa. Então isso é muito importante, a palavra de Deus ela traz esse benefício. Mas vemos aí ainda no verso 8, que a palavra de Deus alegra o coração. Observa aí, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Então, esse mundo está marcado e dominado pela tristeza, não é verdade? Mas a palavra de Deus alegra o coração. Ela nos ensina o caminho da alegria. A vida de alegria verdadeira é o resultado de viver segundo os princípios divinos. Então, as pessoas que seguem o caminho do mundo, longe da palavra, não encontram alegria. Mas ela pode ser encontrada plenamente por aqueles que seguem o caminho apontado pelas Escrituras. Jeremias, ele testifica em Jeremias 15:16 o seguinte, ele falou para Deus, achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Então, o cristão, quando o cristão ele vive entregue ao desânimo, à fraqueza espiritual e sem alegria, ele deveria se perguntar o seguinte, eu tenho lido, ouvido e obedecido a palavra do Senhor? Isso é importante, a Bíblia é a fonte de nossa alegria. O texto diz no verso 8, parte B, que o mandamento do Senhor é puro e alumia ou ilumina os olhos. Então isso aqui é importante porque a palavra de Deus traz luz para os olhos externamente, visível, para todos verem. Então a luz dos olhos, em Provérbios 15:30, é interessante que denota, sabe o quê? É vitalidade, alegria interior da pessoa. Então a palavra de Deus, ela ilumina, ela clarifica. O testemunho do Senhor, no verso 9, parte B, diz aí, além de limpo, permanece eternamente. O que isso indica? Que a Bíblia, a palavra de Deus, é eterna. Ela jamais fica caduca ou ultrapassada. Ela não fica obsoleta. É sempre atual e pertinente. Alguém já disse sabedoria, William, que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Ela é eterna. Alguém já disse também com sabedoria que ela não é nem antiga nem nova, ela é eterna. E é o que a Bíblia diz, né? Ela é eterna, perene, ela permanece para sempre. O profeta Isaías, em Isaías 40, versículo 8, diz, seque-se a erva e cai as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Sendo assim, esse benefício consiste na eficiência constante da palavra. Ela é permanente, eternamente relevante. Então,
Então ela não precisa ser polida ou refinada. Não. Todo cristão, em qualquer período da história, em qualquer cultura, em qualquer clima, vai descobrir o seguinte, que a Bíblia é perfeitamente aplicável. Ela é eterna. Os mesmos princípios básicos da palavra de Deus se aplicam igualmente a uma miríade de pessoas em situações diferentes com o mesmo efeito poderoso. Pode ser onde estiver. Quem crê em Jesus, crê na palavra, a palavra de Deus norteia todo mundo em todos os lugares. Olha outro benefício. Verso 9, parte B. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Então, a palavra de Deus é justa. Todos os juízos são juntamente justos. A palavra de Deus conduz o seu povo a uma vida justa. Então, se a gente considerar o quadro geral, Deus ele nos justificou em Cristo. Em Cristo fomos declarados justos diante do Pai e por isso podemos andar nos caminhos justos do Senhor. Então, isso é maravilhoso, você que é cristão e me ouve. Então, a palavra de Deus nos traz esse maravilhoso benefício. É maravilhoso demais. Então, onde nós encontramos restauração para a nossa alma? Na palavra. Onde nós encontramos sabedoria para vivermos o dia a dia? Na palavra. Onde encontramos alegria em meio às tribulações? Na palavra. Onde encontramos luz para os nossos olhos? Na palavra. Onde encontramos a verdade? Onde? Na palavra, pois ela é a verdade. Onde nós encontramos o recurso que dura para sempre? Na palavra. Onde nós encontramos o que produz justiça abrangente? Na palavra. Então, diante disso, existe apenas uma resposta. Na palavra, na revelação especial de Deus. Então, você percebeu que preciosidade nós temos, irmãos? Nós que somos cristãos, nós temos acesso à bendita palavra de Deus. Então, se volte para a palavra. O verso 10, a gente não tem tempo hábil aqui para poder explicar e expor, mas olha como é que o salmista conclui. Diante de tudo isso, ele diz assim, mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Isso tudo nós aprendemos muito acerca da suficiência da Escritura. O que você precisa, caro ouvinte, você encontra em Cristo através da sua palavra.